Existe uma pergunta que acompanha a humanidade há séculos. Uma pergunta que talvez você nunca tenha feito em voz alta, mas que, em algum momento da vida, já passou pela sua mente. Por que certas pessoas aparecem exatamente quando tudo está prestes a mudar? Não estamos falando de qualquer encontro. Estamos falando daquela pessoa que surge de forma completamente inesperada, muda o rumo da sua história e, muitas vezes, desaparece tão silenciosamente quanto chegou. No momento em que isso acontece, parece apenas mais um acaso. Mas, quando o tempo passa, a coincidência começa a parecer estranhamente precisa. Talvez isso já tenha acontecido com você. Um atraso de poucos minutos. Um caminho diferente para casa. Um convite aceito sem muita vontade. Um emprego que você quase recusou. Pequenas decisões que pareciam insignificantes acabaram colocando alguém exatamente no seu caminho. E anos depois, olhando para trás, você percebe que, se qualquer detalhe tivesse sido diferente, aquele encontro jamais teria acontecido. Mas será que foi apenas sorte? Ou existe algo mais acontecendo por trás dessas conexões improváveis? Essa pergunta não pertence apenas ao mundo espiritual. Ela também chamou a atenção de filósofos, psicólogos e cientistas durante muito tempo. Um dos nomes mais conhecidos é Carl Gustav Jung. Depois de estudar milhares de pacientes, Jung começou a perceber algo curioso. Algumas pessoas viviam coincidências tão improváveis que pareciam seguir um padrão. Elas encontravam exatamente a pessoa certa em um momento decisivo. Recebiam uma informação importante no instante em que mais precisavam. Ou eram levadas, por acontecimentos aparentemente aleatórios, para situações que mudavam completamente suas vidas. Foi então que Jung apresentou uma ideia que até hoje desperta debates, a sincronicidade. Segundo ele, existem acontecimentos que não estão ligados por uma relação de causa e efeito, mas pelo significado que carregam. Em outras palavras, dois eventos podem não ter nenhuma conexão lógica e, ainda assim, parecer profundamente conectados para quem os vive. Imagine a seguinte situação. Uma mulher decide sair de casa 5 minutos mais cedo do que o habitual. No caminho, percebe que esqueceu um documento e precisa voltar. Ao retornar, encontra um antigo colega de escola que não via havia mais de 15 anos. Eles conversam por poucos minutos. Durante a conversa, ele comenta sobre uma vaga de emprego que acabará de surgir. Ela decide tentar. Alguns meses depois, aquele emprego muda completamente sua vida. Se qualquer pequeno detalhe tivesse acontecido de forma diferente, esse encontro jamais existiria. Coincidência? Talvez. Mas quantas coincidências como essa uma pessoa vive ao longo da vida? E é exatamente aqui que tudo fica ainda mais interessante. Pesquisadores da psicologia explicam que nosso cérebro foi desenvolvido para procurar padrões. É um mecanismo de sobrevivência. Encontrar relações entre acontecimentos ajudou nossos ancestrais a evitar perigos e tomar decisões mais rápidas. Por isso, muitas vezes enxergamos conexões onde talvez exista apenas acaso. Mas essa explicação resolve apenas parte do mistério. Porque existem experiências que desafiam até mesmo essa lógica. Pessoas que sonham com alguém e recebem uma ligação dessa mesma pessoa horas depois. Amigos que pensam um no outro exatamente no mesmo instante. Encontros improváveis em cidades enormes. Reencontros que acontecem décadas depois sem nenhum planejamento. Essas histórias existem aos milhares. Talvez você conheça alguma. Ou talvez tenha vivido uma. É claro que isso não prova que existe uma força invisível conduzindo todos os encontros da nossa vida. Mas também mostra que reduzir todas essas experiências à palavra coincidência talvez seja uma resposta simples demais para uma realidade muito mais complexa. Curiosamente, quase todas as culturas possuem histórias semelhantes. No Oriente, acredita-se que algumas pessoas chegam para cumprir uma missão específica. Em algumas tradições espirituais, fala-se em encontros de aprendizado. Na filosofia, muitos pensadores afirmam que determinadas pessoas aparecem para revelar partes de nós que ainda não conhecemos.
Mesmo quem não acredita em destino costuma admitir uma coisa: que existem pessoas que transformam completamente nossa maneira de enxergar a vida. E talvez essa seja a verdadeira questão. Não importa se aquele encontro foi planejado pelo universo, pelo destino ou simplesmente pelo acaso. O que realmente importa é o que aconteceu depois dele. Porque algumas pessoas entram na nossa vida apenas para permanecer alguns dias. Outras ficam durante anos. Mas existe um terceiro grupo. As pessoas que mudam quem nós somos. Nem sempre através do amor. Às vezes através da dor. Uma despedida pode ensinar mais do que anos de convivência. Uma decepção pode impedir erros futuros. Uma amizade inesperada pode devolver a esperança. Um desconhecido pode dizer exatamente a frase que você precisava ouvir. São momentos pequenos, mas capazes de alterar completamente nossa trajetória. Existe um detalhe curioso. Quase nunca percebemos isso enquanto estamos vivendo. A importância daquele encontro só aparece quando olhamos para trás. É como montar um quebra-cabeça. Enquanto seguramos apenas uma peça, ela parece não fazer sentido. Mas anos depois percebemos que aquela pequena peça sustentava toda a imagem. Talvez seja por isso que tantas pessoas afirmam que certos encontros mudaram suas vidas. Não porque fossem extraordinários naquele instante, mas porque iniciaram uma sequência de acontecimentos impossível de prever. E talvez seja exatamente isso que torna esses momentos tão fascinantes. Eles nos lembram de que a vida não é feita apenas de grandes acontecimentos. Ela também é construída por pequenos instantes que pareciam insignificantes. Uma conversa. Um atraso. Uma decisão. Um olhar. Um simples olá. Enquanto você assistia a este vídeo, talvez um rosto tenha surgido na sua memória. Alguém que apareceu quando tudo parecia perdido. Ou alguém que entrou na sua vida apenas por alguns meses, mas deixou marcas que permanecem até hoje. Talvez você nunca descubra por que essa pessoa apareceu. Talvez nunca exista uma resposta definitiva. Mas existe uma pergunta que vale a pena guardar. E se o verdadeiro significado desses encontros não estiver em explicar por que eles aconteceram, mas em compreender quem você se tornou depois deles? Porque, no fim, talvez não sejam as pessoas que entram na nossa vida que definam o nosso destino. Talvez sejam as mudanças que elas despertam dentro de nós. E isso transforma uma simples coincidência em algo impossível de esquecer. Às vezes, a vida não muda quando encontramos o lugar certo. Ela muda quando encontramos a pessoa certa. E o mais curioso é que, quase sempre, só percebemos isso quando já é tarde demais para chamar aquele encontro de acaso.